Bem, nosso próximo passo agora é estudarmos aí as técnicas maliciosas, ou seja, técnicas que o bandido virtual utiliza para poder invadir aí a nossa máquina ou até mesmo nos roubar alguns dados. Também são sempre citadas em prova. Vamos lá no slide? Então vai aparecer aí. Primeira técnica maliciosa que nós temos aí é o phishing. O que seria um phishing? É um tipo de fraude eletrônica projetada para roubar informações particulares que sejam valiosas para cometer um roubo ou fraude posteriormente. O golpe de phishing, também conhecido como phishing scam ou apenas scam, é realizado por uma pessoa mal intencionada através da criação de um website falso e ou do envio de uma mensagem eletrônica falsa, geralmente um e-mail ou recado através de scrapbooks, como no sítio Orkut, entre outros exemplos. Bem, o que ele disse aqui? O phishing é uma técnica que vai induzir o usuário a digitar os seus dados pessoais. Por exemplo, você às vezes recebe um e-mail, hoje muito usado e-mail de banco, pedindo para que você digite lá os seus dados pessoais para atualização cadastral. Muita gente vai, se coincidir de ter conta naquele próprio banco, vai clicar e vai preencher uma ficha. E a hora que der ok, essa ficha cadastral é enviada para o bandido. Ou seja, o bandido vai ter posse dos dados da pessoa. Então ele está pescando, né? Fisgando os dados da pessoa. Daí que dá esse nome aí de phishing ou phishing scam. Sites também, como ele citou ali, às vezes você pode ser redirecionado para um site falso e ser orientado a digitar seus dados. Esses dados não vão cair no servidor correto, vão cair na mão dos bandidos virtuais, ok? Essa que é a ideia aí dessa primeira técnica maliciosa chamada phishing. Então vamos ver como é que isso aí cai nas provas. Vamos começar com as questões aí. Primeira questão, vai no CESP, onde ele fala: um usuário, ao acessar a página de uma instituição bancária, percebeu que a página em questão era falsa, uma réplica quase que perfeita do site oficial da instituição. Essa falsa página visava capturar os dados particulares do usuário, como nome de usuário e senha. Essa técnica, muito comum atualmente, é conhecida como phishing scam. Bem, pode observar que nessa questão do CESP, né, não poderia deixar de estar certo o item, ele simplesmente resumiu aí aquela teoria que nós explicamos, né? Deu uma situação hipotética, onde o usuário acessou um site de banco e foi induzido, né, a digitar os dados dele. Ou seja, ele foi vítima aí de um phishing, pescaram os dados desse usuário. Então o itemzinho está correto. Vamos aos próximos? Vai aparecer aí. Mais uma do CESP, onde ele cita lá: phishing é um tipo de ataque na internet que tenta induzir por meio de mensagens de ou sítios maliciosos os usuários a informarem dados pessoais ou confidenciais. Item certo. Segunda, CESP. Ana Carolina acessou um link disponível em uma janela pop-up e foi induzida a fornecer alguns dados particulares. Após digitar esses dados, percebeu, porém, tardiamente, que se tratava de uma fraude virtual. Ana Carolina foi vítima de um phishing. Item também certo. Bem, pode observar que questões bem parecidas, ele vai mudar apenas o quê? O nome das pessoas, as situações, mas todas estão envolvendo o quê? A pessoa induzir, né, por e-mail ou por sites que o usuário digite seus dados pessoais. Então são itens bem repetitivos, que estão sempre caindo em prova. Então tudo isso aí realmente induz a técnica de phishing. Tranquilo? Bem, e a próxima técnica maliciosa aqui? O farming. Vamos dar uma olhada na teoria do farming para eu poder explicar para você? Então vamos lá, vai aparecer aí sua imagem. Farming é um novo nome para um tipo de ataque conhecido há anos, que consiste basicamente em modificar a relação que existe entre o nome de um site na internet e seu respectivo servidor web. A técnica clássica é chamada de envenenamento de cache DNS, ou seja, DNS Cache Poisoning, em inglês. Nesse ataque, um servidor de nomes, ou seja, servidor DNS,
é comprometido de tal forma que as requisições de acesso a um site feitas pelo usuário desse servidor sejam redirecionadas a outro endereço, sob controle dos atacantes. Bem, o que ele explicou aqui? Cuidado para não confundir essa técnica com o phishing, porque o farm, ou envenenamento de DNS, ou ataque de DNS, pode induzir o usuário a ser vítima de um phishing, mas são técnicas diferentes. O farm ele viria antes do phishing, dizemos assim. Por exemplo, lembra da aula de internet, você em casa, que nós vimos sobre o DNS? O DNS é o servidor de nome de domínio. Quando você digita o nome de um site, o que o DNS faz? Pega o nome que você digitou e associa ao IP correspondente daquele site, te dando um retorno e você acessando o site. Pois então, o farming seria ele pegar o bandido virtual, acessar um servidor desse DNS e conseguir modificar o IP que leva aquele site. Então ele vai, por exemplo, no site do banco, um banco qualquer, e ele consegue alterar no DNS o IP desse site, implantando um IP falso no DNS. Aí todo usuário que cair porventura o acesso dele nesse DNS vai retornar para ele o quê? Um site falso, um site que o bandido redirecionou. Aí vai ser induzido o quê? A digitar dados ou fazer alguma transação que vai beneficiar o bandido. Por isso que essa técnica é chamada de farming. Agora não confundam com phishing. Mais uma vez, através de um farming, você pode ser induzido a ser vítima de um phishing. Ok? Então vamos às questões? Primeira questão aí na sua tela. Vamos lá. CESP. Existem computadores na internet chamados de servidores DNS, cujo papel principal é relacionar o endereço eletrônico de um site a seu endereço IP correspondente. Uma técnica de subversão utilizada por crackers faz com que o endereço eletrônico seja relacionado a um endereço IP incorreto. Essa técnica é conhecida como farming. Item certo. Pode observar que ele pegou aí a teoria e colocou mais uma vez na prova, né? Olha ele citando aí, que falou do papel do DNS e falou que quando esse DNS leva a um endereço IP incorreto, significa que a técnica que foi usada aí foi o famoso farming. Então, por isso, o item está certo, sem qualquer problema aí nessa questão. Vamos mais algumas aí, vai aparecer na sua tela. CESP. Se o sistema de nomes de domínio, DNS, de uma rede de computadores for corrompido por meio de técnica denominada DNS Cache Poisoning, fazendo que esse sistema interprete incorretamente a URL, que é o localizador uniforme de recursos, vulgo endereço, de determinado sítio, esse sistema pode estar sendo vítima de farming. Item certo. E o próximo item do CESP também. Em um ataque conhecido como farming, um usuário pode ser levado a acessar um site incorreto, onde poderá ser vítima de um phishing. Também item certo. Pode observar que não foge nunca da ideia. Pode ver que essa questão é muito parecida com a questão anterior, onde ele fala mais uma vez que o DNS foi corrompido, o DNS foi envenenado. Então, essa técnica é chamada de farming. Embaixo é aquela ideia que eu falei, questão até bem bolada, onde ele fala que através de um farming, o usuário pode ser vítima de um phishing. Item também certo, sem maiores problemas. Tranquilo? Bem, vamos à próxima técnica maliciosa. Vamos falar agora aí da negação de serviço, que nós conhecemos como DOS. Vai aparecer a explicação, vou ler e depois eu vou comentar com você. Vamos lá? Negação de serviço, DOS. Um ataque de negação de serviço, também conhecido como DOS, é uma tentativa em tornar os recursos de um sistema indisponíveis para seus utilizadores. Alvos típicos são servidores web. E o ataque tende a tornar as páginas hospedadas indisponíveis na www. Não trata-se de uma invasão de sistema, e sim sua invalidação por sobrecarga. Aí existe a negação de serviço distribuída, a DDoS,
onde ele diz que um ataque distribuído de negação de serviço, também conhecido como DDoS, um computador mestre pode ter sob sua responsabilidade até milhares de computadores. Repare que, nesses casos, as tarefas de ataque de negação de serviço são distribuídas a um exército de máquinas escravizadas. Por isso, denomina-se um ataque distribuído de negação de serviço. Bem, o que ele citou aí? É um ataque muito comum utilizado aí em servidores de banco de dados. Por exemplo, você tem aí um site que receba cadastro. É um site para você se cadastrar. Então, esse cadastro que você coloca desse site, ele é enviado para um servidor de banco de dados. Só que o servidor ele tem um limite de quantidade de dados que vão ser recebidos nesse servidor. Então, o DOS consiste num ataque onde um computador vai ficar enviando requisições desses dados a esse servidor banco de dados. Então, vai chegar um momento que o servidor não vai suportar a quantidade de dados que está sendo recebido e ele vai o quê? Sair do ar. Ou seja, eles conseguem tirar o servidor do ar e ele não poder ser mais usado. Aí, quando os usuários do bem for entrar para cadastrar, o servidor está indisponível. Então, eles conseguem tirar o servidor do ar por sobrecarga de quantidade de informações que estão sendo enviadas. Já o DDoS, como ele diz, é até um ataque pior. Então, o DDoS não é uma máquina que dispara o ataque, são milhares de computadores escravizados, entre aspas, que mandam milhares e milhares de requisições desse servidor, tirando o servidor do ar. Isso é um ataque aí muito comum. Pode observar que muitos sites hoje que envolva cadastro, quando você vai cadastrar, digitar fazer alguma pesquisa em banco de dados, ele pede para você digitar um código. Aquele código que até vem um pouquinho apagado, né? Aquelas letras um pouco apagadas. Pois é, aquilo lá é para evitar esse tipo de ataque. Porque parte do princípio que quem está tendo acesso àquele banco de dados é um ser humano. Não é um programa de computador que está disparando acesso ali. Por quê? Porque até então, só um ser humano conseguiria digitar aquelas informações lá naquele cadastro. Apesar que já existe hoje uma técnica de DOS, negação de serviço, que já consegue burlar aqueles códigos que você digita. É aquela velha briga, né, entre gato e rato. Mas essa é a ideia aí do DOS ou DDoS. Vamos às questões? Então vamos à questão. CESP. A página da Receita Federal esteve fora do ar por 2 dias, segundo notícia do jornal O Globo. De acordo com investigações, este inconveniente foi causado por um vírus chamado BlockZ, que uma vez alojado em um micro desprotegido de um usuário da web, enviou vários pedidos ao computador do servidor da Receita, congestionando, impedindo de funcionar corretamente. Isto fez com que muitos internautas não conseguissem acessar o site. Este tipo de ação é conhecida como negação de serviço, DOS, Denial of Service. Item certo. Pode observar que em mais uma questão, o examinador colocou a teoria. Colocou mais uma vez exatamente passo a passo a técnica. Tanto que você pode ter observado em casa que dificilmente uma questão dessas técnicas foram colocadas de uma maneira errada na prova. Né? Cuidado que ele pode, às vezes, trocar, falar que isso aqui é um phishing, falar que o phishing é um DOS, falar que pode ser um farm. Ele poderia trocar, mas ultimamente não tem trocado. Você pode observar em casa que as questões estão vindo como certas. E esse é mais um item aí do CESP correto. Ok? Então, tá aí a matéria de segurança da informação. Pode observar que nós andamos com a matéria completa, vimos a parte aí de proteção, né, a parte de defesa, vimos aí os malwares, os programas maliciosos, e encerrando agora com as técnicas maliciosas de ataque. Estude em casa, pega o material que nós disponibilizamos aí para você, que são as listas de exercícios, que estão bem completas com gabarito, resolva, que você vai obter aí o sucesso na sua prova com toda certeza.